A planificação do processo de ensino-aprendizagem. Objetivos de ensino-aprendizagem. As categorias didáticas estão dialeticamente relacionadas de modo a que, por exemplo, os objetivos de uma aula dependem do conteúdo dessa mesma aula para que estes sejam alcançados. E, em contrapartida, os conteúdos orientam para os objetivos a serem alcançados pelos alunos em termos de aprendizagem, bem como orientam ao professor nos objetivos quanto ao seu esforço metódico no ensino. E pode falar-se da relação dos objetivos com outras categorias didáticas: ensinar, métodos, meios, conteúdos e aprender. Todos esses elementos que fazem o conjunto das categorias didáticas, incluindo as condições, são objeto de pesquisa prévia antes da planificação das aulas, bem como durante e depois da aula, para o professor saber como lidar com a situação. Por exemplo, a partir de questionamentos, o professor pode trazer hipóteses de soluções sobre as seguintes questões: em que condições os alunos aprendem melhor em relação a outras? Que meios, recursos optimizam o ensino e facilitam a assimilação dos conteúdos pelos alunos? Quais os métodos, estratégias, técnicas se adequam aos alunos e suas particularidades? Como os alunos aprendem melhor? O que mais gostam de fazer? Como alcançar facilmente os objetivos de ensino-aprendizagem? Como planificar e concretizar os conteúdos e como abordá-los de forma interessante? Como orientar as atividades de ensino e como conduzir a aprendizagem dos alunos? Já com este conhecimento prévio, sigamos então na sua reflexão inicial, abordando sobre o conceito, a importância e a classificação e a formulação dos objetivos de ensino-aprendizagem. Conceito de objetivos de ensino-aprendizagem. Os objetivos de ensino-aprendizagem expressam intenções, propósitos definidos, explícitos, quanto ao desenvolvimento das capacidades humanas. Dizem respeito ao que os alunos devem desenvolver ao longo da escolaridade cognitiva, física, afetiva, estética e ética, e especialmente em cada aula. Eis porque correspondem ao que todos os indivíduos precisam desenvolver para se capacitarem para a atuação na sociedade de forma cidadã. Por outras palavras, pode dizer-se que os objetivos de ensino-aprendizagem são o que se espera que o aluno aprenda em determinadas condições de ensino. São os objetivos que orientam quais os conteúdos que devem ser trabalhados e quais os encaminhamentos didáticos são necessários para que isso ocorra. Por exemplo, se o objetivo é o aluno identificar o que é um inseto no contexto dos demais invertebrados, o professor deve eleger como conteúdo animais invertebrados, apresentar o conceito de inseto e explicar o aspecto que o diferencia dos outros animais que não possuem ossos. Observe-se que, nesta ação do professor, referente à planificação do ensino, é preciso definir primeiro os objetivos de ensino-aprendizagem para depois selecionar e organizar os conteúdos. Pelo que, um objetivo fixa o produto esperado, isto é, uma capacidade, uma atitude, um saber relativo a objetivos e conteúdos determinados no término de uma duração limitada. Neste sentido, os objetivos podem definir-se como o que os alunos devem ser capazes de fazer no fim de um período de aprendizagem e que anteriormente não eram capazes de fazer,
Ou, dito noutros termos, um objetivo exprime uma intenção, descreve uma mudança do ensinado, mudança que pode consistir na aquisição de uma nova capacidade e no aperfeiçoamento ou no desenvolvimento de uma capacidade já existente, parcialmente dominada ou no bom caminho de vir a sê-lo. E mais, essa mudança é identificável como tal, esperada, deliberadamente perseguida e julgada desejável, o que faz concluir que o objetivo é o produto de uma aprendizagem. Objetivos do ensino-aprendizagem. Os objetivos de ensino-aprendizagem representam o que cada aluno deve fazer no fim de uma etapa de aprendizagem e que anteriormente não era capaz de fazer. Por essa razão, a formulação dos objetivos é extremamente importante porque permite-nos ter uma ideia precisa do conteúdo do programa, o grau de profundidade com que as matérias serão tratadas. Assegura a pertinência dos programas e fazem com que este se adeque às necessidades da vida prática. Permite que o processo de avaliação meça objetivamente o nível de aprendizagem atingido pelos alunos e a eficácia do programa e dos professores. Cobre não só a área cognitiva, conhecimento ou saber, mas igualmente as áreas psicomotora, habilidade ou saber fazer, e afetiva, atitude ou saber ser e estar. Oferece segurança ao educador, orientando a sua atuação pedagógica. Ajuda o professor na seleção dos meios mais adequados para a realização do seu trabalho. O professor precisa determinar inicialmente o que o aluno será capaz de fazer ao final do aprendizado. Se ele não define os objetivos, não pode avaliar os resultados da sua atividade de ensino, nem escolher os procedimentos mais adequados. Serve para direcionar o que o aluno deve saber e saber fazer em termos de conduta final. Serve de guia e orientação na planificação das atividades do professor e do aluno. Demonstra honestidade relativamente ao que a aprendizagem dos alunos diz respeito. Classificação e formulação dos objetivos de ensino-aprendizagem. Os objetivos de ensino-aprendizagem classificam-se em educacionais gerais e instrucionais específicos. Objetivos gerais. São chamados mediatos, porque só se consegue adquirir a longo prazo. Sempre são formulados visando o que se espera que seja aprendido ao término de um conteúdo ou unidade temática programática. Por exemplo, os objetivos referidos no plano de curso de uma disciplina poderão ser formulados da seguinte maneira: compreender o ensino de história como sendo importante para o exercício da cidadania. Ou poderia-se dizer, conhecer a história como conhecimento passado que facilita a compreensão do futuro, etc. É preciso atentar que os objetivos não sejam alcançados no final de uma aula, mas sim de um curso que dura anos ou meses. Os objetivos gerais indicam ações bem amplas e não especificam as ações ou atividades em termos comportamentais, onde um aluno deve demonstrar ao professor que aprendeu os conteúdos que lhes foram ensinados. Objetivos específicos. Os objetivos específicos são próprios para uma aula. São também chamados de imediatos, porque são muito pontuais em relação aos conteúdos trabalhados por aula. Estes envolvem ações comportamentais observáveis e avaliáveis que demonstram claramente que o aluno aprendeu o que se pretendia construir como aprendizagem. Por exemplo, o professor de matemática dá uma aula sobre as frações e coloca para a sua aula o seguinte objetivo: resolver corretamente os problemas de frações.
Perante tal objetivo, o aluno tem de dar uma resposta a esse objetivo, resolvendo corretamente os problemas ou exercícios que envolvam frações. Assim, os objetivos específicos permitem o acompanhamento do desempenho do aluno, o que ele é capaz de fazer e o que não pode. Agora que discutiu sobre a classificação dos objetivos de ensino-aprendizagem, resta salientar que, geralmente, ao planificar uma aula, o professor deve proceder à formulação dos objetivos, sendo recomendável operacionalizá-los, ou seja, colocá-los sob a forma de objetivos específicos, também designados operacionais. Para esse efeito, ao formular, definir ou redigir os objetivos de aprendizagem, deve-se ter em mente que os alunos ficarão a saber mais claramente o que se espera deles se essas expectativas forem indicadas com uma ação que eles possam realizar. De preferência, essa ação deverá poder ser imediatamente avaliada como tendo sido realizada consoante o nível de desempenho específico. Assim, temos objetivos do domínio cognitivo, objetivos do domínio afetivo e objetivos do domínio psicomotor, que ao mesmo tempo correspondem às áreas de objetivos. Objetivos da área cognitiva. A área cognitiva é a que inclui as atividades referentes à percepção, ao conhecimento e à compreensão do mundo. Esta área tem 6 níveis. Conhecimento: a rememoração de matérias previamente estudadas. Compreensão: a compreensão do significado da matéria ou a reformulação pelas próprias palavras do aluno da matéria anteriormente aprendida. Aplicação: a utilização dos conhecimentos em situações concretas. Análise: a divisão da matéria em partes significativas, de tal modo que seja possível determinar a relação entre elas. Síntese: é a combinação das partes para formar um novo todo. E avaliação: emitir um juízo acerca do valor da matéria. Em muitos casos, é mais fácil pensar nestes níveis como constituindo 3 amplas categorias cognitivas: conhecimento e compreensão, aplicação e resolução de problemas, incluindo análise, síntese e avaliação. Objetivos da área afetiva. A área afetiva diz respeito a atividades que se prendem com sentimentos ou emoções. Esta área inclui seguintes níveis: reagir a um fenômeno ou estímulo específico, responder ao fenômeno ou estímulo, avaliar o fenômeno ou indicar o respectivo valor, organizar os valores relativamente uns aos outros e generalizar ou integrar os valores num sistema de valores próprio, de tal modo que estes possam orientar a vida da pessoa. Objetivos da área psicomotora. A área psicomotora ocupa-se das capacidades físicas de aprendizagem e encontra-se normalmente associada à formação profissional. Contudo, muitas capacidades cognitivas e afetivas possuem componentes psicomotoras. Esta área está dividida nas seguintes fases: adquirir conhecimentos acerca do que deve ser feito, executar as respostas de uma maneira faseada, passo a passo, transferir o controlo dos olhos para outros sentidos, automatizar a aptidão e generalizar a aptidão a uma gama sempre maior de situações de aplicação. Resumo do tema. A planificação do ensino e especificamente da aula requer, entre outros elementos, a formulação dos objetivos de ensino-aprendizagem.
Como parte do conjunto das categorias didáticas, os objetivos devem estar sempre em interrelação com todas as outras categorias didáticas, de modo que, a partir destes outros, se tem a fundamentação dos objetivos indicados. E os objetivos devem sustentar, por sua vez, os outros elementos, os quais fazem parte, por exemplo, do plano de aula. Entretanto, na planificação das aulas, o professor deve formular os objetivos, precisando quais os gerais e os específicos. E, para se ter os objetivos específicos, também denominados instrucionais ou comportamentais, usam-se verbos de ação e que dão indicação de descrever uma ação passível de ser observada e avaliada, dando mostras sobre os progressos alcançados pelo aluno na sua aprendizagem. Por essa via, certifica-se a ideia de os objetivos precisarem o resultado a observar na aprendizagem do aluno. Por outro lado, importa salientar que na formulação, definição dos objetivos para uma aula, devem constar objetivos que abrangem os 3 domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Difícil é o ficar lá.